Olá pessoal, tudo bem? Então hoje é o grande dia, nós vamos ver como é que fica o Renda Mais 2030 com aporte mensal constante. E se isso, ah, em quantas vezes ou em quais percentuais ele consegue ganhar da estratégia do aporte único concentrado, certo? Mesma coisa que eu fiz para o IPCA 29. Para começar, pessoal, eu refiz aqui a estatística dele até o dia 29 de agosto, com os quartis aqui, ó, pessoal. Esse aqui eu destaco para vocês, é bem interessante esse número aqui, que é o quartil histórico, desde que o título foi lançado em agosto de 2023. Ele teve uma taxa mínima de 5,21, pessoal. 5,21. Esses preços aqui não têm correlação com essas taxas, tá? E aí, então, o Q1 começa em 5,21, vai até 5,72. Então tem uma amplitude de 50 bases, que é um quadrante ruim de taxas. Mas, como eu digo, né? Ele é ruim dentro dessa amostra, dentro desse período. Não é de todo 5, IPCA mais 5,21, não dá para dizer que é uma taxa ruim, né? Q2 vai de 5,72 a 6,18, e aqui já inclui os 6%, veja só que interessante, então o IPCA mais 6 está entre os 25% e os 50% melhores, o que não parece muito, mas é. É para você ver como esse título já pegou um período de taxas altas, né? Um período histórico de taxas altas. O Q3 vai de 6,18 a 7,05. O Q4 vai de 7,05 a 7,68, a taxa máxima registrada para esse título, que foi em 2025. Aqui, pessoal, é do ano de 2025, aqui é o Q4 total, e aqui são todos os quartis totais, né? Então, o Q3, que vai de 50% a 75%, 6,18. O Q4, que vai de 75% até o máximo 100%, 7,05. Começa em 7,05, tá? Então vejam só, pessoal, olha só, qual é a primeira conclusão? Se você comprar a 7% um Tesouro Renda Mais 30 hoje, a 7% mais, tá? Você com certeza estará no Q4 por muitos e muitos anos, se não por toda a vida do título. Por que eu digo isso, pessoal? Porque é o seguinte, essa estatística, ela reflete um período de taxas altas, ela reflete um período praticamente de poucos meses a 5%, são 2 anos e meio. O ano de 24 na casa dos 6 e o ano de 25, pedaço de 24 também na casa dos 7. Então, é uma amostra de taxas muito altas. O que iria acontecer com essa distribuição de quartis se, vamos supor, começassem a entrar na amostra períodos de taxas a 6 e a 5%, ou seja, as taxas começassem a cair. Digamos que elas começassem a cair em 2026, ficassem aí na casa dos 6%, em 2027 na casa dos 5%. O que iria acontecer? Ora, todos os números seriam trazidos para cima ou para baixo. Se está entrando número menor nas verificações, ora, se está entrando uma série de números menores, o Q4 tende a reduzir. E os 7% tendem a ficar mais próximos ainda do máximo de eventos de cauda. Ou seja, o que são eventos de cauda? São eventos extraordinários, né? Com ocorrências mais raras. Então, pessoal, se começar a entrar, se as taxas virarem o ano que vem ou no outro ano, enfim, se a gente olhar daqui a 5 anos e a taxa média tiver aí na casa de 5% e não na casa de 7,30, como é o ano de 25, nós teremos um Q4 mais baixo. Então, para entrar no Q4, provavelmente você vai precisar de 6,5. Ou como você precisa
para entrar no Q4 do IPCA 35 principal, que tem 15 anos de estrada, é na casa dos 6%. Né? Então, isso comprova o que eu estou dizendo. Se as taxas baixarem, vai ficar muito boa toda e qualquer compra a 7%. Então, olha como nós temos uma oportunidade espetacular hoje, tá? Então, pessoal, já foi bastante introdução, né? Agora vamos para o que interessa, que é o nosso aporte concentrado. Então, aqui, pessoal, vocês já estão vendo as marcações em amarelo, são dos aportes mensais. Eu escolhi o primeiro dia útil de cada mês para aportar R$1.000. Então, começando ali, agora ficou mais nítido, 30 de janeiro de 23 foi um lançamento, eu comecei em fevereiro, tá? E aí eu vou trazer acho que eu vou ver se eu consigo trazer a tabela inteira para cá. Porque eu vou atrapalhar um pouco o quadro colorido, né? Mas tudo bem. Aqui, ó. Comecei comprando 0,67 títulos e a gente vai seguir nessa toada. Ó, o preço aumentou bastante, ó, com R$1.000 eu compro 0,57, 0,54, mas não cai disso, pessoal, porque as taxas começaram a subir, o preço começou a cair, e eu sempre consegui comprar mais de meio título por mês. Olha aí que interessante, ó. Colocando R$1.000, que eu sei que é um valor alto para a maioria dos brasileiros. Vamos ver agosto de 25, então. Nós temos 31 compras, ou seja, R$31.000. Nós compramos 17,75 títulos e nós temos uma média mensal de 0,57 títulos comprados por mês. Então vocês vejam, pessoal, que as últimas compras, ó, 0,56, 0,54, 0,55, 0,57 estão bem próximas da média, tá? O que é muito bom, porque significa que eu estou conseguindo comprar uma quantidade muito parecida de títulos o tempo todo. Sim, significa, como um dos nossos inscritos escreveu, que o tesouro é um caranguejo, né? Caranguejo por quê? Porque ele anda de lado. Sim, significa que o preço andou de lado todo esse tempo, sim, mas deu oportunidade. Essa que é a grande verdade. E ainda está dando oportunidades, né? Bom, aí, pessoal, o que eu vou fazer nas próximas colunas? Deixa eu voltar direitinho aqui. Agora eu vou colocar o aporte único e vou ver. Eu consegui comprar 17,75 títulos no aporte mensal, aporte constante, né? E dentro dos R$31.000, R$1.000 ao mês durante 31 meses, dá para dizer que é um aporte fracionado também, tá? Eu vou reduzir essa célula aqui, vou ter que reduzir mais um pouquinho essas outras, para ver se entra esse número aqui, ó. Então olha aqui, ó. Lá no começo, ó, eu conseguia comprar 21 unidades, ó, bem mais que as 17,75 da estratégia do aporte constante. A mesma coisa que aconteceu no IPCA 29, ou seja, comprar no começo, pessoal, ou as compras mais antigas, elas sempre vão ficar boas à medida que o tempo passa, tá? E isso não é marcação a mercado, isso aí é o tempo do título que você vai ficar com o título, né? E claro, a gente olha aqui os preços na casa de R$1.500 também ajuda muito, né? Então, a gente conseguia 21 títulos com os 31.000 completos, né? Então, o nosso comparativo é o dinheiro diluído ao longo do tempo ou o dinheiro todo concentrado. Claro que na vida real a gente não vai ter o dinheiro concentrado, né? Então essa comparação fica até um pouco injusta, mas vocês vão gostar do resultado. Só que aí o que acontece? Começa a passar o tempo, o preço do título começa a aumentar e a quantidade total começa a cair. Se bem que ela ainda é superior aos 17,7, mas ela inexoravelmente cai. A mesma coisa que aconteceu no comparativo do IPCA 29 principal. Até que ela começa a perder para o aporte constante lá por junho de 23. Levou quase um ano para ele começar a perder. Ou seja, no Renda Mais nós tivemos
No IPCA 29, nós tivemos ali uns 3 meses em que a gente podia, no início do título, comprar mais do que o aporte constante, né? Tudo de uma vez só no comecinho. Aqui levou uns 10 meses para isso aí cair, né? E aí, quando cai, ele volta a recuperar, volta, pessoal, quando a taxa, nem tanto quando a taxa começa a subir, ó, porque aqui a 5,88 e a 5,90 ele deu oportunidades de comprar 18 títulos, o que é mais que os 17,75. Mas por pouco, ó, são poucos momentos. Então, depois ele volta a perder, o aporte concentrado volta a perder, e aqui fica mais difícil dele conseguir ganhar. Vamos ver aqui, 17, tá praticamente perdendo o tempo inteiro. Lá um momento que outro, ó, aqui ele bateu 18, que foi na taxa de 6,43. 17, 16, 17, 17, 17. Ali tivemos outro momento de 18, a uma taxa de 6,73. Aqui a taxa de 6,76. Então essa taxa acima de 6,7 parece ser boa. Aí agora ele começa a ganhar de maneira mais constante, ó. O aporte concentrado começa a ganhar quando as taxas voltam a superar os 7% no Renda Mais 30, mas isso não aconteceu no IPCA 29. Por quê? Porque aqui o Renda Mais 30, ele sofre mais marcação ao mercado e fica mais barato com o aumento da taxa, coisa que o IPCA 29 não fica tão barato com o aumento da taxa. Certo, pessoal? Então aqui ele favorece o aporte concentrado. Então IPCA mais longo, tesouros IPCAs com duration maior, dão mais oportunidade para aportes concentrados nas altas de taxa, tá? Importante anotar isso no bloquinho, tá? Que é uma baita dica para a vida. Aqui, ó, 7,5 a taxa, ó, chegou a poder comprar 19 títulos no aporte concentrado dos 31 mil reais, né? Versus 17,7. E aqui ele está ganhando sempre, ó, quando a taxa se mantém acima dos 7. Mas o que acontece, pessoal? Inexoravelmente, o valor nominal atualizado vai subir, porque o Brasil não vai deixar de ter inflação da noite para o dia. E aí, mesmo a 7%, o título começa a ficar cada vez mais caro, porque o VNA sempre sobe. E aí, o que acontece com a quantidade de títulos? Eu estou sempre falando de 31 mil reais, esses 31 mil reais, outra vez a palavra, inexoravelmente, estão perdendo o poder de compra em número de títulos. Então, ele começa a perder os 18, começa a perder os 17, já chegou aqui nesse dia a 6,90, ele já não compra 17 títulos, olha que interessante. Né? E aqui fica comprando 17 baixo, o que perde para os 17,7. Resumindo, pessoal, como é que ficou a situação dos aportes concentrados? Porque os aportes concentrados, veja só, olha só que interessante o nosso comparativo, né? O aporte constante, uma vez por mês, a gente tem uma amostra só, né? Porque eu só fiz do dia 1º. Poderia fazer para os outros dias, sempre no dia 4, no dia 5, no dia 10, no dia 15 e assim por diante? Poderia, né? Mas isso aí eu deixo para vocês porque é uma trabalheira sem fim. É uma amostra contra quantas amostras de aportes concentrados? 917 amostras de aporte concentrado, que foram exatamente 917 pregões, não é mesmo? Deixa eu só ajeitar aqui a tela, depois eu volto. Então tá aqui, pessoal. 917 aportes concentrados, nós ganhamos do aporte constante em 264 vezes e perdemos 653 vezes. Olha aí que interessante, pessoal. Então, se você ficar ali esperando, a chance de você conseguir ganhar de quem está comprando todo mês certinho é apenas de 28,79%. 71% das vezes você vai perder para o cara que está aportando um pouquinho todo santo mês. Olha que fascinante esse resultado. E colocando essa distribuição em quartis, pessoal, né, o 17,75, que é o que eu consegui comprando todo dia 1º de cada mês, nós estamos entre o Q3 e o Q4, ó, porque o Q3 é 17,55. Ou seja, o que é essas distribuições aqui? É o que o cara do aporte concentrado vai conseguir, né? Ele vai conseguir
entre 50% e 75% das vezes, algo entre 17,5 e 18,31 títulos, né? Ele vai conseguir até 50% das vezes menos de 17,55 títulos. Ele vai conseguir 25% das vezes entre 18,13 e 21,3 títulos. No Q4 ele ganha da gente. Mas olha aí, pessoal, vocês estão vendo que acertar o olho da mosca, como se diz, é muito mais uma questão de sorte, talvez um pouco de feeling, mas não. Você pode ter um feeling muito bom, a sorte pode te enganar, né? Então não dá, o aporte concentrado não dá, as chances estão todas para quem aporta todo mês, tá? 70% contra 30%, arredondando, tá? E eu ainda calculei, pessoal, um preço ideal que, ou seja, se você conseguir fazer um aporte concentrado num preço menor que R$ 1.746,48, você conseguiria comprar mais de 17,75 títulos com uns R$ 31 mil, né? Aliás, vamos tirar a prova dos 9 aqui, vamos fazer a continha para ver direitinho, porque preços inferiores a esse, você conseguiria ganhar do aporte mensal, em termos de número de títulos, mas por pouco, né, pessoal? Ali, ó, tá? Você vai precisar de R$ 31.002 para comprar os 17,75 títulos. Então, se você conseguir comprar a 1.740, vamos dizer, coisa que não dá, né? Porque o título em agosto fechou a 1.808, né? Então, para ele cair de preço para 1.740, ele vai ter que dar um pulo de taxa, que talvez nós não vejamos mais, né? Claro, agora está estressado de novo, mas eu creio que teria que subir para quase 8. Vamos ver aqui. Então, R$ 1.740, né? Então, vamos ver os 31 mil dividido por R$ 1.740, né? Ó, eu compraria 17,81 títulos, somente 0,06 a mais do que a estratégia mensal constante. Então, pessoal, não tem que tentar adivinhar mercado, não tem que tentar aplicar a fórmula mágica, não tem que tentar marcação a mercado, nada disso, tá? Você tem que comprar sempre. Comprando sempre, se mantendo no jogo, como eu costumo dizer, nunca parar de investir. Aliás, tem um clickbait aí rodando na rede, né, dizendo que a pessoa pode parar de investir, que não precisa mais investir. Tolice, pessoal, tolice, tá? A gente tem que investir a vida inteira, certo? Nós sempre teremos que ser superavitários, que aí não tem tempo ruim para nós, porque a gente sempre vai conseguir acumular mais títulos. Era essa a nossa mensagem, muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.